Os prefixos das palavras homossexual e heterossexual têm origem grega. O prefixo homo significa mesmo e hetero significa outro ou diferente. No século XIX, a homossexualidade era considerada um crime contra a natureza em nações de língua inglesa. Os crimes contra a natureza eram puníveis com pena de morte ou prisão perpétua. Esta lei foi maioritariamente revogada durante o século XX até à sua supressão em 2003. O termo crime contra a natureza ainda é usado em alguns estados da América. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria inseriu a homossexualidade na primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A homossexualidade era oficialmente considerada uma doença mental. Durante os anos 50 e 60, alguns terapeutas utilizavam tratamentos violentos para curar a homossexualidade. Neste caso masculino, o procedimento envolvia mostrar aos pacientes fotografias de homens nus enquanto lhes davam choques elétricos ou drogas para que vomitassem. Quando não aguentavam mais, mostravam-lhes fotografias de mulheres nuas ou arranjavam-lhes encontros com jovens enfermeiras. Estes métodos cruéis não se provaram eficazes. No final dos anos 60, a comunidade gay começou a executar diversos motins e manifestações pelos Estados Unidos da América. O seu principal objetivo era remover o rótulo de doença mental da homossexualidade. A comunidade chegou a invadir, de forma violenta, convenções da Associação Americana de Psiquiatria, com a esperança de se fazerem ouvir. Os ativistas homossexuais, com o apoio de liberais e feministas, pressionaram de tal forma a comunidade médica que em 1973 a AP removeu a homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, substituindo-a por distúrbio de orientação sexual para pessoas em conflito com a sua orientação sexual. Só em 1987 é que a homossexualidade foi completamente removida do DSM. No final dos anos 90, foi realizado um estudo em Israel que investigou a influência da orientação sexual do paciente sobre a sua saúde mental. As medidas incluíram um questionário demográfico e uma escala de classificação de gravidade. As atribuições de gravidade do estado mental do paciente diferiram em função da sua orientação sexual. O cristianismo defende que todos os humanos são simultaneamente pecadores e amados. Todas as pessoas são incondicionalmente amadas por Deus. Jesus apresenta a história da criação em Gênesis não como uma lição da escola, mas como autoridade. Deus criou o homem e a mulher um para o outro. Tanto Jesus como todas as escrituras não aprovam nenhuma outra união sexual senão aquela entre marido e mulher. Este é o ensinamento histórico incontestável do cristianismo. A união heterossexual alcança e cria a próxima geração. Estabelecer uma relação sexual sem qualquer interesse em bebês vai contra a intenção de Deus. A missão do homem é dar continuidade à espécie, sendo que as crianças têm direito ao pai e a uma mãe. Muitos gostariam de reescrever as escrituras para tornar a vida mais fácil. Reescrever as regras de Deus não é opção. As escrituras definem e mudam o ser humano, e não ao contrário. Uma ética bíblica sexual não muda, nem poderá mudar com o tempo. Atualmente, a comunidade cristã está dividida devido à aceitação da homossexualidade na religião. Algumas igrejas aceitam e acolhem homossexuais, outras nem tanto. Certamente já ouviram falar do programa Big Brother. Na edição de 2021, foi construída uma casa de raiz em menos de 2 semanas. Entrei no Big Brother porque quero despertar consciências e quero servir de inspiração, não só para pessoas como eu, mas também para toda a comunidade LGBT. Esquerda, direita, esquerda, pau, dá uma volta e Kamehameha acaba com o inimigo e já está. Eu não acho que eu sou um resistente, eu acho que eu sou o resistente. Mas eu sou um homem transexual, para quem não sabe, pronto, nasci com o sexo biológico feminino, mas identifico-me com o género masculino. Pronto, sempre desde pequenino que sempre me senti atraído por mulheres. Depois, passado uns anos, comecei a perceber que não era só isso, que não me sentia bem com o corpo. Pronto, olhava para o espelho e não gostava daquilo que via. Porque as pessoas que se dizem cristãs normalmente são das pessoas mais
homofóbicas, racistas, do pior que há, nem que sequer compreendem o próprio livro que andaram a ler. Não estou a dizer nada que o ofenda, espero bem. Mas não, assim, não é tudo igual. A Bíblia deve ser, se as pessoas acham que lhes fazem bem, devem interpretar aquilo, a parte do amor, não é fazer sempre o bem ao outro, que é uma coisa que eu tento fazer sempre e nem sequer sou cristão. Fazer o bem, tem ensinamentos muito bons, não é? Fazer o bem ao outro, a entreajuda, a irmandade, vermos o outro sempre como igual, como semelhante. E depois, somos cristãos, mas o ódio está ali sempre. As nossas crianças são influenciadas por este programa. Um programa que promove forçadamente o extremo liberalismo, multiculturalismo e ativismo LGBT. Mantenham-se informados. Conhecimento é poder. A maneira que escolhemos ver o mundo cria o mundo que vemos. All personnel, please exit immediately.